Cartas do ano anterior. A casa cheirava a laranja e alecrim, um aroma que sempre aparecia nos fins de ano como se fosse parte de um ritual silencioso. Clara passou o pano pela mesa da sala, afastando as migalhas invisíveis enquanto o relógio da parede marcava 4 da tarde. Em poucas horas, a família chegaria para a ceia de Réveillon, e ela ainda não havia terminado de organizar tudo. O apartamento parecia maior desde que aprendera a morar sozinha. Maior e mais silencioso. Clara pensava nisso enquanto empurrava caixas antigas para abrir espaço na estante. Coisas que estavam ali desde a mudança, um ano antes, quando decidira recomeçar. Palavra grande, vazia e bonita demais para explicar o que realmente sentia naquela época. Foi quando a caixa menor caiu. Não fez barulho alto, apenas o suficiente para chamar sua atenção. Papéis escorregaram pelo chão, alguns envelopes amarelados, contas antigas, cartões de aniversário esquecidos. Clara se abaixou suspirando, recolhendo um a um, até que algo diferente chamou seus olhos. Um envelope branco, simples, sem selo, com seu nome escrito à mão. Clara, apenas isso. A letra era dela. O coração acelerou num susto estranho, como se tivesse encontrado algo que não deveria. Ela se sentou no chão, encostada no sofá, e abriu o envelope com cuidado, como se a folha dentro fosse frágil demais para o tempo que atravessara. Se você estiver lendo isso, é porque chegou ao fim de mais um ano. Clara sentiu um nó na garganta antes mesmo de continuar. Eu não sei como você está agora. Não sei se finalmente teve coragem. Não sei se ainda sente medo. Mas prometo uma coisa. No próximo Réveillon, você estará apaixonada. Ela engoliu em seco. Não por alguém ideal, nem por uma história perfeita, mas por alguém real, alguém que veja você quando você não souber se mostrar, alguém que chegue sem avisar no meio do barulho, no meio do caos. Clara levou a mão à boca. Se isso não tiver acontecido, espero que ao menos você tenha tentado, porque continuar esperando é pior do que errar. A carta terminava sem assinatura. Não precisava. Era dela, escrita exatamente um ano antes, na virada do último Réveillon. Naquela mesma sala, sozinha, com uma taça de espumante barato e uma coragem emprestada pela meia-noite. Ela não se lembrava de ter escrito aquilo. O silêncio do apartamento ficou pesado. Clara dobrou a carta devagar, como se dobrasse também o tempo. Um ano inteiro tinha passado, e ela não estava apaixonada. Não de verdade. Houvera encontros, conversas promissoras, despedidas educadas. Nada que tivesse ficado. Que ironia! Murmurou. Guardou a carta no bolso do vestido, mais por impulso do que por decisão, e se levantou quando a campainha tocou. A primeira leva da família chegara. Risadas altas, abraços apertados, o barulho familiar que sempre a fazia sentir que o mundo seguia mesmo quando ela não sabia para onde ir. A noite avançou entre pratos cheios, histórias repetidas e o som distante de fogos antecipados. Às 11h30, Clara se afastou da mesa para respirar um pouco. Abriu a janela da sala e apoiou os braços no parapeito, observando os prédios ao redor, iluminados por vidas que ela não conhecia. Em primeira virada aqui? Uma voz masculina perguntou, suave, um pouco hesitante. Clara se virou. O homem estava no apartamento ao lado, apoiado na janela oposta. Moreno, barba por fazer, camiseta azul simples, havia algo de familiar nele, embora ela tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Sim, quer dizer, não exatamente, respondeu confusa. Moro aqui há 1 ano. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Eu também. O silêncio entre eles não foi desconfortável, apenas curioso. Sou o Miguel, disse ele, erguendo a taça em um gesto informal. Me mudei no primeiro dia do ano passado. Promessa de ano novo que deu certo. Eu acho. Clara riu. Clara, acho que minhas promessas gostam de se esconder. Eles conversaram aos poucos, frases curtas atravessando o espaço entre as janelas. Descobriram coincidências pequenas demais para serem impressionantes. Grandes demais para serem ignoradas. Ambos odiavam multidões. Ambos passavam a virada em família por obrigação. Ambos haviam decidido morar sozinhos no mesmo mês, pelo mesmo motivo. O fim de algo que parecia definitivo. Engraçado, Miguel disse, mexendo no bolso da calça. Eu quase não vim para casa hoje. Por quê? Ele hesitou. Tirou do bolso um envelope dobrado. Parece estranho mostrar isso para alguém que acabei de conhecer. Clara sentiu um arrepio antes mesmo de ver. Estranho é meio que o tema da noite, disse. Miguel abriu o envelope e mostrou a folha. A letra não era a dela, mas as palavras
No próximo Réveillon você estará apaixonado. Clara levou a mão ao bolso automaticamente. Isso não é possível, sussurrou. Ela puxou sua carta, as mãos tremendo, e mostrou a ele. Miguel empalideceu. Aproximou-se mais da janela, como se a distância fosse agora um obstáculo absurdo. Eu escrevi isso há 1 ano, ele disse. Na noite em que me mudei. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Eu também. As cartas não eram iguais apenas na promessa. Descreviam detalhes, pequenos gestos, a maneira como a outra pessoa sorria sem perceber, o tom de voz, a sensação de reconhecimento imediato. E ali, separados apenas por metros de ar e destino, Clara e Miguel se encararam como se o mundo tivesse acabado de alinhar algo que passara o ano inteiro fora do lugar. O som dos fogos começou a crescer. Vozes contavam os segundos. 10, 9. Acho que... Miguel começou, mas parou. Clara estendeu a mão com a carta dele. Talvez as cartas tenham se enganado de bolso, disse. Ou talvez sempre souberam onde deveriam estar. Ele sorriu, dessa vez sem hesitação, e trocou a carta com ela. 5, 4. O barulho dos fogos explodiu o céu quando eles se olharam, segurando promessas que não haviam escrito para si mesmos, mas um para o outro. 3, 2, 1. A meia-noite chegou como um suspiro coletivo. Eles não se beijaram, não foi necessário. Ficaram ali, lendo em silêncio, enquanto o ano virava e algo novo começava a se formar. Ainda indefinido, ainda frágil, mas impossível de ignorar. E agora? Miguel perguntou. Clara dobrou a carta com cuidado. Agora... disse, sentindo um sorriso nascer devagar. A gente descobre se o próximo ano também sabe escrever. Os fogos ainda iluminavam o céu quando o silêncio voltou a existir entre eles. Não era vazio, era cheio demais. Clara sentia isso pulsar no peito enquanto segurava a carta de Miguel, agora dobrada entre os dedos como algo vivo. Acho que nunca acreditei muito em coincidências. Miguel disse, quebrando o silêncio. Mas isso parece outra coisa. Destino? Clara arriscou. Ele sorriu de canto. Ou insistência do universo. Lá dentro, a família de Clara gritava brindes atrasados. Alguém derrubava uma taça. Risadas ecoavam. O mundo seguia como sempre. Mas algo havia mudado do lado de fora, entre 2 janelas e promessas trocadas. Você... quer entrar? Clara perguntou, sentindo o coração acelerar. Minha família está aqui, mas... eles vão sobreviver se eu sumir por um tempo. Miguel riu. Acho que a minha também sobreviveria se eu desaparecesse por alguns minutos. Poucos instantes depois, estavam frente a frente no corredor do prédio. Não houve constrangimento. Apenas aquele reconhecimento silencioso que não precisava de explicação. Clara percebeu detalhes pequenos. O jeito como Miguel segurava a carta com cuidado excessivo, como se tivesse medo de amassá-la. A forma como respirava fundo antes de falar, como alguém que passou tempo demais esperando o momento certo. Posso ler? Ela perguntou, apontando para a carta que ele havia escrito. Só se eu puder ler a sua, respondeu. Sentaram-se no sofá, lado a lado, mas com espaço suficiente para o nervosismo existir. Clara começou a ler a carta dele primeiro. Miguel havia escrito sobre solidão, sobre mudar de cidade para fugir de um amor que não teve coragem de viver. Escrevera sobre a esperança de encontrar alguém que não pedisse versões menores dele mesmo, alguém que o reconhecesse sem esforço. Clara sentiu os olhos marejarem. Eu descrevi você, ela murmurou. Eu pensei exatamente a mesma coisa, Miguel respondeu. Ele leu a carta dela em silêncio. Quando terminou, não falou nada por alguns segundos. Apenas a encarou, como se estivesse diante de algo precioso demais para ser nomeado. Você escreveu que essa pessoa teria medo, mas não fugiria, ele disse por fim. E eu passei o último ano fugindo de tudo, menos dessa promessa. O primeiro beijo aconteceu assim, sem contagem regressiva, sem fogos, sem plateia. Apenas 2 desconhecidos que haviam sido escritos um para o outro antes mesmo de se encontrarem. Foi um beijo calmo, de reconhecimento, como se não precisasse provar nada. As semanas seguintes passaram com a sensação de algo improvável, mas real. Clara e Miguel começaram devagar, como quem não quer assustar o que acabou de encontrar. Cafés pela manhã, conversas longas à noite, silêncios confortáveis. Descobriram que o amor não veio como explosão, veio como encaixe. 1 mês depois, sentaram-se novamente no sofá, agora dividindo o espaço sem hesitação. Clara segurava uma folha em branco. O que você está fazendo? Miguel perguntou. Escrevendo uma nova carta.
Para quem? Ela sorriu. Para nós. Miguel pegou outra folha. Então vamos escrever juntos. Escreveram sobre medos, sobre promessas mais gentis, sobre a decisão consciente de ficar. Não prometeram eternidade, prometeram presença. Na noite do próximo Réveillon, exatamente 1 ano depois, estavam no mesmo lugar. A mesma janela, a mesma cidade, mas agora de mãos dadas. Lembra quando a gente achou que o amor precisava ser procurado? Clara disse. E descobrimos que ele estava nos esperando. Miguel respondeu. Quando os fogos explodiram, eles não trocaram cartas. Não precisaram, porque algumas promessas, quando finalmente cumpridas, deixam de precisar de papel.